E aí, amiguinhos? Pô, é tão simples quando os caras tentam não complicar as coisas, né? Até a palavra ajuda. E quando eles complicam, é isso aí que a gente viu. Cara, a pior coisa que podia acontecer é o que aconteceu hoje. Deixa eu só de novo anunciar aqui, tô perdido. Canal Tricolasco com mais um vídeo aqui do nosso tricolor. Para dizer o seguinte: depois de Remo 1, São Paulo 0. Não há situação pior do que parar o campeonato agora, faltando uma rodada para terminar o turno, e você entrar nesse período de recesso, de férias e de preparação para o restante do Campeonato Brasileiro, do que perdendo o jogo e ao mesmo tempo não avançando na tabela. O São Paulo, se empatasse, só já voltaria para sexto lugar. Ganhando, ia pular para o G5 de novo. Que, pô, se sair no G5, de onde você praticamente disputou quase o turno inteiro, já estaria bom para você dali retomar para tentar fazer aquela manutenção que eu falei dali. Não, não tem aqui, não tem. A gente continua não trabalhando com aquele sonho imbecil de ficar na liderança que algumas coisas tiveram, porque não somos burros, né? Nem acreditamos em duendes. Então, é aquilo ali. O São Paulo tem que lutar para ficar naquela parte de cima da tabela ali. Só que aos poucos as coisas vão desmilinguindo. É, me irritou profundamente o gol do Remo, porque eu não admito que aconteceu com o Enzo Dias no lance. Aliás, aquilo para mim é a síntese de um time que muitas vezes não tem coragem. Aquilo é o resumo de um time que não assume erros. Aquilo é o retrato de um time que se acomoda com algumas situações, inclusive as ruins. Situação ruim não é para você se acomodar. Situação ruim é para você combater, é para você não querer estar, e é para você ter, inclusive, altivez para enfrentar. Coisa que o Caleri, por exemplo, não tem. Eu falo isso muito tranquilamente e vou falar mais aqui no vídeo. Então, o Enzo Dias, a preocupação dele, na hora em que a bola sobra para o Marcelinho, na conclusão do lance que originou o gol do Remo, é parar. Veja bem, ele é um lateral esquerdo, ele faz parte do sistema defensivo e ele está na jogada. Ele chuta a bola para fora da área, ela bate no jogador do Remo e volta para o Marcelinho, que está justamente passando na frente dele e fica com o gol aberto na frente para fazer. Ele para e levanta a mão para o árbitro para sinalizar que bateu na mão do jogador que ele rebateu a bola. Nenhuma preocupação com o lance. Aquilo que a gente fala, espere o árbitro apitar primeiro. Espera o lance terminar. É igual o cara que cai no chão, muitas vezes tem como levantar, e não levanta porque fica esperando o árbitro dar pênalti. É aquele cara que chega na cara do gol e um toque dele só vai meter a bola para a rede, ele cai e fica esperando o árbitro dar pênalti. É imbecil. É cretino fazer isso. No final de um jogo que ainda teria mais 3 minutos e que estava 0-0, que já era um placar ruim pela atuação. Mas sei lá, um contra-ataque, uma bola em velocidade, estava todo mundo do Remo lá na frente. Você consegue chegar. Aí não, cara. Você espera o time adversário reter essa bola, para a jogada, achando que tá todo mundo te olhando, enquanto a jogada segue, toma o gol e fica por isso mesmo. O cara acha que fez certo. É um daqueles jogadores que tem que ir embora do São Paulo, já falei isso algumas vezes. E outra coisa, a torcida do São Paulo precisa parar com o discurso do esforçado. Não, ele não é bom, mas ele se mata. Não, ele não é bom, mas ele briga com os zagueiros. Não, ele não é bom, mas ele luta o jogo inteiro. Cara, eu luto o jogo inteiro. Tenho 54 anos e não aguento mais jogar bola. Porra, isso não é qualidade, cara. Isso é uma virtude que os jogadores de futebol deveriam ter. Agora, jogar futebol antes de mais nada, de ter técnica para praticar esse jogo. Não adianta você ser lutador. Pô, eu fico maluco porque tem jornalista que fala isso, tem live aí que fala isso. Não, o Enzo Dias, mano, ele se esforça. O Wendel. Cara, o Wendel joga bola.
O Wendel é um lateral esquerdo que veio para o São Paulo depois de uma lesão, num fim de temporada dele e sem ritmo de jogo. No que ele veio para jogar, o Enzo já estava jogando, ele não teve espaço. Mas ele tem mais técnica, mais velocidade, cruza melhor. Tem o defeito, o Wendel? Tem. A marcação dele é mais frágil. Mas não é mais frágil que a do Enzo Dias, que é horrorosa. O Enzo Dias era o rei do pênalti no ano passado. Esse cara só tem esforço, luta, é só isso que ele tem. Eu não quero! Quero que o cara jogue direito e não pare para ficar sinalizando pro árbitro! Tem que jogar! E vai cair no Caleri. O Caleri não faz um gol desde 1º de abril. O Caleri não faz um gol desde 1º de abril. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque não assusta goleiro mais. Uma coisa é o cara não fazer gol desde 1º de abril, uma bola passar raspando, dá trabalho pro goleiro na defesa, meter na trave. Quantos jogos você viu o Caleri fazer isso recentemente? Não olha com essa cara, não! Que tem gente que vem aqui falar assim, não, mas o Caleri, ele luta. Mesma coisa, luta. Aí ele segura o zagueiro. Aí ele se mata. Eu quero que se foda! Ele tá lá pra fazer gol! E o que faltou pro São Paulo hoje foi fazer gol! O São Paulo criou 814 situações de ataque possíveis de virarem gol. E ele não estava na conclusão. Ele não esteve entre os 55 pré-convocados da seleção argentina. Sabe por quê? Porque ele não cabe entre os 55. Ele não cabe, ele é um centroavante ruim, que adora o São Paulo. Quando ele tá no São Paulo, ele se transforma e fez muito gol. Mas tem que admitir, faz 2 meses amanhã que ele não faz gol. Como é que você convive com camisa 9 que não faz gol? Só porque ele se esforça? Aí fica aquela coisa assim, não, a qualquer momento ele pode decidir. Quantos momentos nós tivemos entre 1º de abril e 31 de maio? Não quero que ele vá embora. Não, diferentemente do Enzo Dias, que é ruim e tem que virar banco. Não quero que o Caleri vire banco nem vá embora, mas chega dessa proteção. Chega dessa passação de pano. Ele faz aquela cara de coitado de que tá triste porque o São Paulo não conseguiu. Mas ele fez o quê? Vai treinar, Caleri! Vai treinar, rapaz! Primeiro tempo do São Paulo foi razoável. Domínio e posse, boas trocas de passe ali, aproximação da área, muita criação de situações, é isso que eu estava falando, situações, não é chute no gol, isso teve muito pouco, teve 3 no primeiro tempo, nenhuma no segundo. É muito pouco, não adianta você criar, você girar a área, você namorar a área, você querer entrar na área e não fazer gol, mas teve. E quem o responsável por isso foi o Arthur, e o segundo responsável por isso foi o André Silva, que por estar longe da área, dessa vez não conseguia fazer gol, mas trabalha articulando, dá passe, achou o Arthur algumas vezes, procurou o Caleri em outras. E isso fez com que o time fizesse uma partida razoável, aceitável no primeiro tempo, mas não teve gol. Aí no segundo é a parte que preocupa. O time do São Paulo, todo o segundo tempo de jogo, começa muito mal. Começa muito mal, é um troço impressionante. Todos os últimos jogos foi assim. Começa com outro time dominando, achando espaço, atacando a nossa defesa e o São Paulo tendo muita dificuldade de sair na segunda bola. Hoje até conseguiu sair em algumas mais, mas o Remo era muito intenso, isso durou até os 15 minutos do segundo tempo. Depois o São Paulo começou a melhorar de novo, mas de novo um domínio com uma agressividade frágil, que não consegue chegar no gol do adversário. O Marcos Antônio voltou, ele qualifica o jogo, é verdade, mas tinha os jogadores de frente muito muito abaixo do que podem oferecer, e aí só ele não adianta. O Ferreirinha estava muito mal de novo, saiu. O Luca entrou, e aí a marca do Luca é aquela, ele vai para a linha de fundo, ele recebe um passe de quem o acha no meio da área,
e ele não consegue dominar a bola perto da linha de fundo, a bola escapa dele. Isso acontece um monte de vezes. Não adianta ter habilidade, saber driblar e ter velocidade e não conseguir dominar a bola. O domínio de bola dele é um horror. Aliás, de novo, é outro erro da torcida de São Paulo. Vejam que é impressionante como a torcida de São Paulo colabora com o momento ruim. Porque a torcida de São Paulo enaltece jogadores ruins. E ao enaltecer jogadores ruins, ela passa a não olhar para aquilo que tem que olhar, para criticar aquilo que tem que ser criticado. A base do São Paulo atual é fraca. São jogadores fracos. Mas teve o William Gomes, sim, o William Gomes já foi embora, esse era bom. Lucas Ferreira era bom, foi embora. O Henrique, que a gente falou semana passada, foi embora, também era bom. Sobrou esses aí. Esses aí que todo mundo fica lá todo dia no Twitter lá. Ai, mas eu tenho que tocar por os jovens. Os jovens são ruins. O Luca tem velocidade de drible, mas não faz diferença no jogo. Hoje entrou um bom, que é o Hugo, mas estava voltando de lesão, muito tempo sem jogar, mas sabe onde enfia a bola. Teve algumas participações interessantes ali. Entrou o TT, que faz número, velocidade e tal, mas não resolve o jogo também. Muito jovem. Muito jovem. Tem que criticar o TT e o Luca? Não. Estou só dizendo que eles não são solução. Não tem que cobrar deles a solução. É isso que eu estou querendo dizer. Nesse sentido, a torcida de São Paulo atrapalha o processo. E aí sobrou para entrar agora no período de Copa do Mundo, tendo perdido para o Remo. Olha, cara, é muito irritante isso. Essa paciência que eu perdi antes no vídeo tem a ver com isso, cara. Porra, não é possível. Não é possível. E assim, vai ser um trabalho de reconstrução técnica ali. Porque tem hora que não adianta só xingar o Rui Costa, porque a gente já sabe que já fez a bobagem. Existe um time, existe um técnico, tem que funcionar ali. Entre ele, entre jogadores, entre todo mundo. Vamos lá, vai. Pô, mal, cara. O resultado de hoje me pegou. Tem destaque positivo? Tem. Tem Arthur de novo. O André Silva no primeiro tempo foi bem. O Pablo Maia fez outro bom jogo. O Danielzinho fez um jogo razoável para bom. Bom, foi um bom jogo do Danielzinho. Cada vez mais o Osório se mostra seguro na defesa. É mais seguro que o Dória que saiu. É isso. É para destacar alguma coisa positiva também. Então vamos lá. Notas para o jogo de hoje. Rafael. Aí que tá. O Rafael não foi exigido, né? Teve 2 momentos ali que ele precisou defender, normal. No gol não tem culpa, ali não dá, é na frente dele, cara. O cara vai olhar, escolher o canto, é muito difícil errar. Nota 6. O Lucas Ramon fez um jogo bom, nota 6,5 para ele. Eu acho que o setor defensivo, tirando o lunático do Enzo Dias, tá tudo bem. Então 6,5 para o Lucas Ramon, 7, porque, veja bem, antes do gol, a defesa de São Paulo trabalhou muito bem o jogo todo. 7,5 para o Alan Franco, 7,5 para o Osório. E 1 para o Enzo Dias, nota 1, porque ele entrou em campo. Pablo Maia, um jogo correto, nota 6,5. Danielzinho, um jogo correto, nota 7 para ele. Foi bem. André Silva, no primeiro tempo funcionou muito bem, no segundo caiu de produção, o time todo caiu, vou dar uma nota 6,5. Arthur, o melhor do time no primeiro tempo e ainda resistindo no segundo tempo, nota 6,5 para ele. Caleri, inoperante, desligado, cara de coitado, aquela de ai, eu amo São Paulo e a gente não ganha. Não adianta fazer essa cara, não vou ter dó de você. Nota 1. Ferreirinha, nota 1 também, porque entra no campo, participa pouco, quando participa errado. Entraram Marcos Antônio, qualificou o jogo mesmo depois de um mês fora. Vou dar para ele uma nota 6. TT participou muito pouco, foi um jogador colocado para aproveitar a velocidade. Não teve jogada de velocidade, ele fica apagado. Vou dar uma nota 5 pela participação. Luca, participação de médio para baixo, nota 4,5 para ele. Hugo entrou, demonstrou um pouco mais de intimidade com bola, um jogador que se atira para fazer jogadas interessantes.
Eu vou dar uma nota 6,5 pro Hugo, que entrou da base ali. Marcos Antônio, Hugo, Luca, TT. Quem mais que entrou? Entrou mais um aí que eu tô esquecendo. Tapia. O Tapia tem uma história interessante. O Dorival tinha o André Silva bem e o Caleri mal. Aí ele pôs o Marcos Antônio no lugar do André Silva e deixou o Caleri, que estava inoperante. Aí ele viu que não adianta, vou dar aquela história do a qualquer momento, né? Vou deixar o Caleri mais um pouco aí. No que ele viu que realmente o Caleri não ia produzir, ele não tinha mais o André Silva para mudar de posição, ele teve que pôr Tapia. Só que o Tapia entrou pé da hora do gol também, não é sem nota pro Tapia. E pro Dorival vou dar uma nota 6, porque ele enxergou os problemas, mas resolveu mal, na minha visão. O Dorival que tá bem de diagnóstico, ele tem diagnosticado bem os problemas do time, só não conseguiu resolver ainda. Bom, são 57 dias, é isso? Agora não são mais, né? Peraí, 30. 57 dias para resolver os problemas dessa equipe. Não digo resolver, pelo menos para voltar bem no Campeonato Brasileiro e na Sul-Americana. Né? Olha, foi dureza. A gente vai se falar aqui no canal, ainda resenhas da semana de segunda-feira, e farei também pós-jogo dos Jogos do Brasil, como fizemos na Copa de 22, nas eliminatórias, né? Isso aqui é um canal de um cara que gosta de futebol, que vê futebol e que acompanha futebol. Quando o São Paulo não tá jogando, pelo menos na seleção brasileira a gente acompanha. Amistoso não, né? Mas vamos ver os jogos da Copa do Mundo e torcer para que o bendito Hexa possa ser uma surpresa para todos nós. Valeu, gente. Um abraço. Até mais.